Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está comentando as leituras da Santa Missa da segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum, do dia 13 de julho. Logo quero comentar a primeira leitura tirada do profeta Isaías, bem no início, no capítulo 1, Isaías fala como se fosse o próprio Deus falando por intermédio de sua boca, reclamando dos sacrifícios que eles fazem de bode, de ovelhas, de bezerros, e Deus dizendo: mas eu não estou nem aí, não me importa a abundância de vossos sacrifícios, eu quero a justiça, eu quero a lealdade, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão e defendei a viúva, quer dizer, tomai cuidado e tomai conta dos mais pobres. Não suporto mais tanta injustiça misturada com reuniões solenes, religiosas. E então é impressionante esta denúncia de Isaías, que tinha tudo a ver com a realidade que ele presenciava na época dele, mas que às vezes parece ter alguma relação também no nosso tempo. E o Evangelho é de São Mateus, do capítulo 10, o grande capítulo que fala da missão dos apóstolos, e Jesus tem palavras duras. Não pensei que vim trazer a paz sobre a terra, porque evidentemente o anúncio do reino de Deus e a chegada dele, Jesus, como o Filho de Deus, numa realidade carnal, humana, trazendo a misericórdia, não era acolhida por todos. Quem tinha poder tinha medo de perder o seu poder. Quem tinha já um estilo todo centrado sobre a agressividade, a violência, a sua capacidade de força, não gostava de ter que amar o inimigo, e então certamente se criaram oposições, não somente a Jesus, oposições que o levaram à cruz, mas oposições também aos seguidores de Jesus, que começaram a ser também perseguidos. O martírio é a grande realidade. A igreja nos seus primórdios, nos seus primeiros tempos, muitos foram condenados a morrer, e ainda é famoso o Coliseu em Roma, aquele grande estádio no qual milhares de pessoas se reuniam para presenciar, como se fosse uma festa, a matança de lideranças cristãos. O próprio Pedro e o próprio Paulo ali perderam a vida, ali ou quem sabe em algum lugar nas imediações. De fato, o foco, o centro destas perseguições em Roma era o Coliseu. E então, mas Jesus está como que alertando para dizer: não tenham medo de enfrentar conflitos com gente que se sente atrapalhada com uma visão cristã da vida. E depois, ele falando aos discípulos, aos seus apóstolos, que envia 2 a 2 como missionários para anunciar o seu reino, ele vai dizer: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Uma palavra aparentemente dura, mas que é muito verdadeira. No fundo, é claro que nós vamos continuar amando a pai e mãe, mas com o coração de Jesus, portanto, de uma maneira muito mais séria. E amando também o nosso verdadeiro destino, a verdade da nossa vida que se projeta para o futuro, não segundo o programa, aquilo que pai e mãe planejaram, mas segundo o desígnio de Deus. E então, quantas vezes acontece que um filho quer ser monge,
ou consagrar-se a Deus, e os pais tinham planejado já uma família e já estavam aguardando um neto, etc. E então, como é importante, sim, amar o próprio pai, amar a própria mãe, amar a todos que estão ao nosso redor, mas com atenção a como Deus nos ama e como, amando a nossa verdade, é a vocação que Deus nos dá, acima de tudo, com esta sua presença diante dos olhos e dentro do coração. E depois ele fala assim: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Também são palavras que nós conhecemos e sabemos como são verdadeiras, porque qual é o caminho humano que não comporta algum tipo de dureza e de sofrimento? Uma cruz. Então, ninguém pode fazer nada neste mundo se não está disposto a abraçar também a parte de peso que está associada. E quanto mais isto será verdade para as coisas mais relevantes diante de Deus, para a concretização do seu reino. E depois tem uma palavra da qual eu gosto muito, que muitas vezes eu repito, quando Jesus diz assim: quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus não somente se identifica com o Deus Pai, o Criador, aquele que me enviou, ele está dizendo, mas ele se identifica com as pessoas que ele envia. Quem vos recebe, a mim recebe. Quer dizer, quem recebe aquelas pessoas que Jesus envia para anunciar o reino de Deus, para expulsar os demônios, curar os doentes, ressuscitar os mortos, como tinha dito no começo deste capítulo, quer dizer, para realizar exatamente a obra de Deus, aquela obra que ele mesmo, Jesus, realizaria caso fosse ele pessoalmente a visitar aquele povoado. Como não podia ir, ele enviava 2 a 2 os seus apóstolos e outros discípulos também. E então ele diz: quem vos recebe, a mim recebe. Quer dizer, Jesus se identifica com aqueles 2 que ele está enviando. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, recebe o Pai, que diz, se estabelece uma comunhão que é uma fonte inesgotável de vida que se renova na graça de Deus. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E depois fala também: quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, não perderá a sua recompensa. Quer dizer, esta relação com Deus através do seu Filho Jesus é que se torna fundamental. E tudo que converge para esta presença que vai espalhando-se de aldeia em aldeia, de povoado em povoado, terá a sua recompensa. No fundo, o que move Jesus a dizer estas palavras que têm uma certa dureza? A urgência e a importância de que todo o povo, todas as famílias, todas as pessoas, todos os povoados, todas as cidades possam efetivamente religar-se com Deus, para nele encontrar sabedoria, fortaleza, luz da inteligência. É o que nós pedimos durante a Santa Missa de hoje. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.